Pessoal, boa noite mais uma vez para quem eu já tinha dado boa noite para quem ainda não tinha dado pela primeira vez. Obrigado pela presença de vocês. Nós vamos dar início então a... Eu não vou chamar de apresentação porque não é necessariamente uma apresentação. É um momento que eu espero que seja dialogado, que a gente possa conversar, dialogar. E eu não sou uma pessoa que costuma usar muito apresentação de PowerPoint, slide, essas coisas. Mas para facilitar, eu preparei até para poder explicar para vocês como é que foi o processo de receber as perguntas que vocês enviaram, tentar articular o máximo delas possível para tentar responder hoje. Então eu vou projetar aqui para vocês a apresentação que eu fiz. Tá aparecendo para vocês? Tá sim. Bom, então esse evento, eu queria contar para vocês um pouco de como é que esse evento foi pensado, como é que a gente chegou rapidamente, como é que a gente chegou nesse evento. Primeira coisa a dizer é que ele é uma parceria entre a UFRJ, eu trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a FAPERJ, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, o Instituto Tércio Pacite de Aplicações e Pesquisas Computacionais, a unidade onde eu trabalho, e o grupo Experiências e Epifanias, que é o grupo que eu pesquiso, e também é o grupo onde essa apresentação vai ficar disponível no YouTube gravada para outras pessoas que tenham interesse, enfim, para que a gente possa contribuir com outras pessoas que têm dúvidas, interesse em tirar suas dúvidas e tal. Bom, então assim, algumas coisas que eu queria começar falando assim. Esse evento ele está sendo gravado, né? Isso já estava no formulário de inscrição, mas é interessante lembrar isso agora. Por quê? Porque o intuito é que isso seja disponibilizado para contribuir com mais pessoas, né? Então vai estar disponível no canal do grupo no YouTube, que eu já mandei por e-mail o link, depois posso botar aqui no chat também. Outra coisa importante de eu falar assim logo do início é que o que eu vou trazer aqui não são verdades absolutas. Assim, eu não estou falando nada aqui que tem esse status. Isso é uma verdade absoluta. Não. Muitas vezes vocês vão ver que o que eu vou falar tem a ver com a minha experiência, com as minhas vivências, com a minha atuação, mas nada substitui o que está nos documentos legais, nos editais e outros documentos. Por que eu estou fazendo questão de ressaltar essa questão de não há verdades absolutas? Por que eu faço questão de ressaltar isso? Porque o que eu busco e assim é bom que isso fique claro logo de início, é que eu sou uma pessoa que o que eu acredito, né, em termos da minha atuação hoje, eu nem sempre fui professor, nem sempre trabalhei com educação, muito menos em universidade, mas desde que eu fiz essa mudança na minha vida profissional, eu acredito muito no estímulo, na força de vontade. Eu valorizo muito a criatividade das pessoas, o desejo das pessoas, o interesse das pessoas, a autoria, ou seja, que as pessoas façam aquilo que tem a ver com elas. Só que para que isso aconteça, há necessidade de muito trabalho, de muito esforço, de muita dedicação. Bom, assim, um apanhado sobre como é que vai ser esse nosso encontro. O intuito básico que me motivou a organizar esse encontro é aproximar a universidade pública das pessoas interessadas em cursarem uma pós-graduação stricto sensu, ou seja, um mestrado
e um doutorado. Existem mestrados e doutorados em universidades privadas? Existem. Não tem nada a ver o que eu vou apresentar aqui. O meu interesse é em aproximar o diálogo entre mestrados e doutorados em universidades públicas das pessoas interessadas. Quando a gente... Aí eu trouxe aqui um dado que não é surpreendente para mim, mas que de alguma forma é chocante, né? Quando a gente pensa na educação pública, e aí é o exemplo que eu trago, na rede municipal do Rio de Janeiro, só para vocês terem uma ideia, menos de 10% dos professores têm mestrado. Bem menos de 10%. Bem menos. Bom, como é que vai ser a nossa agenda hoje? Então, assim, quase 70 pessoas se inscreveram, muito, muito além da capacidade para a gente conversar em um único evento. Então, o que a gente fez? A gente tentou juntar as perguntas em temas. Algumas que não dialogavam necessariamente com esses temas, a gente colocou num slide chamado Outras. E eu quero abrir pelo menos 30 minutos. Então, assim, eu faço questão que no final que eu estou chamando é depois dos slides, né? Eu faço questão que a gente tenha pelo menos 30 minutos para dialogar. Então, assim, para que não fique só eu falando, mas que vocês possam, às vezes, já anotou alguma coisa, ficou com dúvida em outra coisa e tal. É possível a gente fazer outras edições? Qual foi a decisão que eu tomei quando eu vi que tinha muita gente inscrita? Muito mais do que a gente imaginava, até porque a divulgação ela não foi tão ampla assim, né? Então é possível que a gente realize outras edições. A primeira coisa que a gente fez foi deixar o formulário de inscrição aberto. Então a gente pegou as perguntas até o dia 27, como a gente tinha prometido, mas ao invés de fechar as respostas do formulário, a gente deixou ele aberto. Então vai ficar aberto direto. E aí a gente pode vir a fazer outras edições se as pessoas quiserem, se acharem interessante, se acharem necessário. Vocês, assim, as perguntas enviadas, elas foram muito heterogêneas. Então, assim, tem pessoas em diferentes estágios, desde uma pessoa que não sabe nada. Pra vocês terem uma ideia, 10% das pessoas, naquela pergunta do formulário que dizia assim, qual é a sua dúvida, qual é a sua curiosidade sobre mestrado em uma universidade pública? 10% das pessoas responderam, todas. Aí todas fica difícil da gente também conseguir responder, mas é só para vocês terem uma ideia de que tem pessoas em diferentes estágios. Então tem pessoas que vocês vão ver com perguntas super específicas e pessoas que às vezes não sabem como começar o processo e tal. Isso é ótimo, porque dá assim uma pluralidade de temas e tal, mas ao mesmo tempo também dificulta um pouco conseguir agrupar tudo. Então, deixando isso falado, vamos ao primeiro slide da apresentação propriamente dita, né? Que seria como começar. Ou seja, algumas pessoas estavam interessadas em saber como começar. Ou seja, da onde eu começo, como eu começo, tenho sonho de fazer um mestrado, o que eu faço. Então, assim, primeira coisa que é importante pensar é o seguinte: o mestrado é um sonho para mim, eu quero fazer um mestrado. Tá, mas você quer fazer mestrado para quê? Qual é o teu propósito? Qual é a tua razão para querer cursar um mestrado? É meu sonho. Tá, mas seu sonho, desenvolva. Seu sonho por quê? O que é um mestrado? Você sabe o que é um mestrado? Parece uma pergunta boba para algumas pessoas que já têm esse conhecimento, mas não é uma pergunta boba. Aí eu vou contar uma passagem minha e vocês vão ver que durante esse encontro de hoje, muita coisa está apoiada na minha experiência. Por isso que eu falei, não é uma verdade absoluta, é só a minha experiência. Então, assim, por exemplo, eu só descobri que existia uma coisa chamada mestrado no meu penúltimo ano de graduação. Quando um professor substituto da universidade de ciência política, eu estava conversando com ele, que eu estava muito insatisfeito da minha vida profissional, trabalhava em empresa e tudo mais.
E ele falou, cara, por que você não busca um mestrado? Eu falei, mestrado? O que é mestrado? Não, pô, mestrado, você pode fazer um mestrado, aprofundar questões, estudar outras coisas. E aí ele foi me dando uns toques do que era um mestrado primeiro, né? E para eu poder correr atrás disso. Então, assim, é importante assim, dar um panorama geral. O que é um mestrado? Mestrado é um curso que você vai fazer de pós-graduação, né? Em que você vai aprofundar os teus estudos, que você vai fazer pesquisas ligadas a algum assunto, a algum tema, né? Então você vai cursar disciplinas, você vai fazer uma pesquisa, você vai participar de grupo de pesquisa, etc. Qual é o início disso? Como começar? Algumas pessoas perguntaram, né? Como começar? O mais importante é você compreender o papel da curiosidade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se eu falei que um mestrado tem a ver com você estudar, com você se aprofundar, etc., qual é a tua curiosidade? Quais são as tuas curiosidades? O que te desperta interesse? O que você não sabe e quer saber? Ou você sabe pouco e quer saber mais? São perguntas que são fundamentais para esse início de processo, né? Ou seja, às vezes você tem dúvidas, você tem angústias, você tem perguntas, você tem interesse em saber mais, em descobrir coisas. Aquilo são o que a gente chama de problemas. Como é que você transforma isso num problema de pesquisa? Isso já é um passo posterior. Mas, se você pensa em seguir por o caminho de um mestrado numa universidade pública, é fundamental entender o seguinte: você tem que ter desejo de aprender, você tem que ter desejo de ouvir, você tem que gostar de ler muito, porque você vai ter que ler muito. Sem dúvida, nesse caminho, pessoas que têm crenças inquestionáveis ou que acreditam em verdades absolutas vão ter dificuldades. Por que isso, gente? Porque a ciência, ela é curiosidade, ela é questionamento, ela é dúvida. Então, assim, quem tem uma crença que não pode questionar essa crença, ou quem acredita numa verdade única, não podem ter outras verdades, vai ter dificuldade. Porque a ciência, ela está apoiada justamente no oposto disso, que é o quê? É você estar sempre questionando. Será? Não poderia ser de outro jeito? As coisas não podem funcionar de outra maneira? Bom, dando sequência a esse como começar, que apareceu em muitas perguntas, algumas pessoas perguntaram assim, onde é que eu posso fazer mestrado? Eu não sei como saber que mestrados existem. Então, assim, primeira coisa que eu queria falar nesse sentido é cuidado com fake news, cuidado com redes sociais. Por que eu falo isso? Muitos anúncios de pessoas em redes sociais prometendo mestrados rápidos, mestrados no exterior, dependendo do mestrado, mestrados totalmente à distância, mestrados com preços baratos. Gente, cuidado, mestrado não é uma coisa indolor, mestrado não é uma coisa fácil, não caiam nessa. Então, assim, sendo bem prático, onde é que vocês podem buscar que mestrados existem? Existe o site de um órgão governamental chamado CAPES. Vocês podem procurar lá no Google depois, quem não conhece ainda. Dentro do site da CAPES tem um link, né, um banner, que te leva para uma plataforma chamada, um site chamado Sucupira. Dentro dessa plataforma, vocês conseguem buscar todos os mestrados que existem no Brasil e que são reconhecidos pelo governo federal brasileiro. Então, vocês conseguem buscar por estado, vocês conseguem ver, por exemplo, eu que estou aqui no Rio de Janeiro, todos os mestrados que existem no Rio de Janeiro. Você consegue filtrar por área. Então, eu quero ver só de educação, só de administração, só de ciências contábeis, por aí vai.
Você consegue ver pela nota de avaliação. Os mestrados, eles são avaliados por esse órgão, pela CAPES, com notas que vão de 3 a 7, sendo 3 a nota menor e 7 são aqueles considerados de excelência internacional. Então, nessa página é fundamental vocês começarem essa busca de vocês. E tem as páginas dos PPGs. O que é PPG? Programa de Pós-Graduação. Então, buscar, depois que você viu lá, tem por exemplo, mais uma vez o exemplo aqui do Rio de Janeiro. Tem a Unirio, tem a UERJ, tem a UF, tem a UFRJ, tem a Rural. Aí você já anotou num papel, botou no arquivo esses lugares, essas universidades onde tem os cursos que vocês desejam saber mais. Aí a segunda parte dessa busca é entrar nas páginas de cada um desses mestrados. Gente, todo mestrado em universidade pública tem uma página. Então, vocês têm que buscar as páginas desses mestrados. Vocês têm que buscar, e ali é você navegar pelo site inteiro. Primeira coisa a se buscar é edital de seleção para o mestrado. Não tem do ano atual com as inscrições abertas, não tem problema, você vai olhar da última seleção, ver como é que foi a última seleção e tudo mais. Contar um pouco para vocês de como foi a minha experiência quando eu decidi que eu ia fazer mestrado. Contei agora há pouco para vocês como foi a minha descoberta do que era um mestrado, né? E aí, como é que foi então essa busca inicial? Bom, meu primeiro passo foi entrar no site da CAPES. Antigamente não existia essa plataforma Sucupira, mas tinha algo bem parecido que fazia a mesma coisa. E nessa página eu vi quais eram os melhores mestrados que eu queria fazer na minha área de graduação, que era administração. Quando eu peguei essa lista com os melhor avaliados, eu fui olhar locais que eu gostaria de fazer e que tinham bem desenvolvido, ou melhor desenvolvida, a sub-área que eu queria fazer. E aí eu fiz uma lista lá com 5 destinos. Então eu botei Federal do Rio Grande do Sul, Federal do Paraná, Federal de Minas, Federal do Rio e Federal da Bahia, se eu não me engano. Bom, aí isso liga com a minha última dica. Nunca tentem um processo seletivo só. De preferência, se inscrevam em vários processos seletivos. Por quê? Porque milhões de coisas podem acontecer num processo seletivo. Então, quanto mais chance vocês tiverem, tentem em vários processos, mais de um processo seletivo. Bom, aí a gente entra nessa questão do processo seletivo, que também foi um tema super perguntado. Quais são as etapas? As perguntas foram muito variadas, mas assim, muitas relacionadas a como é o processo seletivo, como que eu descubro se está aberto o processo seletivo ou não, que etapas tem, todos os processos seletivos são iguais ou cada um tem diferenças e tal. Então assim, primeira coisa que é a mais importante de todas, e eu vou encher muito o saco de vocês com isso hoje, que é o seguinte: o mais importante é o edital. Ou seja, é fundamental vocês entrarem nesse caminho que eu estou falando, entrar no site do programa e localizar o edital. Não tem o edital de 2022, tem o de 2021. Busca o de 2021 e estuda em detalhes. Mas da primeira linha até a última linha é para estudar em detalhes. Tudo tem que estar no edital. Tudo. Então, sempre foquem nos documentos oficiais. Não vai nessa, meu colega estuda lá, minha amiga me falou. Esquece. Vai no documento oficial. O que o edital diz? Claro, você conhece alguém que está lá, alguém te deu alguma dica, maravilhoso.
mas jamais substitua o estudo detalhado do edital. Bom, outra coisa é o seguinte: não dá para decidir fazer o mestrado numa universidade pública hoje e amanhã tá cursando. Esse processo ele demanda um planejamento antecipado. Ele demanda esse estudo, seja o estudo como eu acabei de falar, o estudo do edital, assim como você vai estudar como fazer o projeto, o que colocar no projeto. Então assim, eu diria, parece até assim um tom de brincadeira, mas tem um grande fundo de verdade. Esse planejamento de você se preparar, esse estudo, essa dedicação, desde que você vai ler o edital, ver como é o processo seletivo, elaborar o seu projeto, isso já é uma prévia do que você vai encontrar no mestrado. Como eu falei, é muita leitura, isso é uma das coisas. Bom, repito a dica que eu dei no slide anterior, tentem vários processos seletivos. Agora sobre as etapas. Algumas pessoas me perguntaram, mas são todas sempre as mesmas, cada programa... Não, gente, olha só. Cada programa tem a liberdade de organizar o seu processo seletivo de acordo como preferir, como desejar. Então, assim, isso varia muito, né? Algumas pessoas falaram assim, mas se eu ainda estou na graduação, eu estou me formando agora, eu posso concorrer? Que documentos que eu preciso? O processo é presencial ou é remoto? Entre outras tantas dúvidas. Onde vão estar as respostas para esses requisitos de inscrição nos editais? E vocês, quando vocês entrarem no site de programas de pós-graduação diferentes, vocês vão notar que os requisitos para inscrição podem ser diferentes. E que também essas etapas podem ser diferentes. Aqui eu botei assim as 3 etapas mais comuns. Então assim, prova de conteúdo, prova de língua estrangeira, fazer um projeto, que você vai defender o projeto, vai enviar o projeto por escrito, e uma entrevista. Esses são, digamos assim, os componentes mais comuns, mas não quer dizer que vai estar presente em todos os processos, porque, como eu falei, cada programa tem a sua autonomia para fazer com etapas diferentes. Bom, algumas pessoas me perguntaram sobre prova de língua estrangeira. Tem que ser fluente e tal, não sei o que. Gente, olha só, vamos entender uma coisa. O foco da prova de língua estrangeira numa seleção para um mestrado numa universidade pública não é que você seja fluente. Você não tem que ser fluente em inglês, nem espanhol e tal. Ninguém é, gente. Fluente é uma pessoa que, mora no lugar há muito tempo e tal. O foco é compreensão de texto. Então, assim, não é nem você escrever um texto na outra língua. É você compreender minimamente um texto numa outra língua. Então, assim, não deixe essa questão da prova de língua estrangeira te impedir de fazer os processos. Por favor, não deixe isso te impedir. Por quê? Porque cada programa de pós-graduação, inclusive, realiza essa prova de língua estrangeira de uma forma diferente. Então eu queria contar para vocês as 2 experiências que eu tenho hoje, agora não mais enquanto candidato a um mestrado, mas enquanto professor e orientador, que eu atuo em 2 programas de pós-graduação hoje. Um que é o programa de pós-graduação em educação da UF, Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e o outro que é o HCTE, que é um programa totalmente transdisciplinar na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esses 2 programas, eles têm até, eu diria, provas de língua estrangeira parecidas, mas eu vou contar um pouco para vocês as diferenças. Por exemplo, no programa de pós-graduação em educação da UF, muitas vezes a gente tem o quê? A gente tem perguntas em inglês, você tem um texto em inglês, até muitas vezes um texto relacionado à área da educação, que está em inglês, e aí tem perguntas. E essas perguntas sobre esse texto em inglês, você vai responder em português. Ora,
você, geralmente, nos últimos anos, a gente tem permitido até que a pessoa use dicionário. Então, para vocês verem que, gente, não é um bicho de 7 cabeças, assim. No HCT, na UFRJ, não é uma prova de língua estrangeira isolada. A gente faz uma prova de conteúdo, ou seja, uma prova sobre os temas ligados ao programa, a área transdisciplinar, etc., em inglês. E aí a pessoa também vai responder em português. E pode usar o dicionário, pelo menos nos últimos processos foi assim. Então, eu tô falando isso para vocês porque isso também é um mito. Eu até brinquei, mas falando sério, né? Na divulgação desse evento, que a gente passa por muitos mitos, achismos, etc. E tem muito a ver com isso, né? Muitas vezes as pessoas desistem. Elas se travam porque elas falam: ah, não, eu preciso ser fluente para fazer, então vou desistir, não vou fazer o processo seletivo. E não façam isso. Não é um bicho de 7 cabeças. Não tem que ser fluente. Você pode, em muitas das provas, inclusive, se vocês lerem os editais, aí onde é que você vai saber se pode usar o dicionário, se não pode? Tá no edital. Leiam o edital. Bom, continuando. Muitas perguntas sobre como é o mestrado. Ah, entrei no mestrado. Como é que é um curso? Bom, aí eu tenho que ser honesto com vocês, que a gente entra numa seara que os cursos são muito diferentes, naturalmente. Tem mestrado profissional, tem mestrado acadêmico, tem mestrados acadêmicos numa área e na outra área, numa universidade, na outra universidade. Uma coisa é igual para todos: mestrado requer muita leitura. Mestrado requer trabalho duro. Mestrado requer dedicação. Eu não vou mentir para vocês. Não tem atalho. Só que tem uma coisa que ninguém vai tirar de vocês. O título é vitalício, é para sempre. Uma vez mestre, uma vez mestra, é mestre e mestra para sempre. Ninguém vai te tirar aquele título. Então, mais uma vez, eu vou voltar na tecla da consulta aos sites dos PPGs, ou seja, dos programas em pós-graduação. A necessidade que eu falei antes, e aqui eu vou detalhar um pouco mais, de vocês estudarem os sites dos programas antes de fazerem a seleção. Para vocês verem coisas do tipo: quais são as disciplinas que eu terei que cursar se eu for aprovado ou aprovada no programa 1. Tá lá no site, tem a grade curricular, tem o regulamento de cada curso, tudo aberto, tudo disponível para vocês, para qualquer pessoa. Não é só para os alunos, só para os professores, tá aberto, tá lá nos sites dos programas. Então olhem isso que tá lá. Quais são as disciplinas obrigatórias? Quantas disciplinas obrigatórias eu tenho que fazer? Quantas eletivas? Que dia da semana costuma ser? Que horário? Vai dar para eu conciliar o meu trabalho com as atividades? Qual é a flexibilidade que eu vou precisar negociar? As páginas dos programas têm currículos sugeridos. Olha, não é uma obrigação, mas olha, geralmente no primeiro semestre os alunos cursam isso, no segundo aquilo, no terceiro isso, no quarto a dissertação e por aí vai. Tem que fazer exame de qualificação antes de defender a dissertação? Não tem. Quantos créditos eu preciso cursar? Quais são? Algumas pessoas perguntaram: ah, mas tem disciplina em que horários? Quais são os horários que as disciplinas são oferecidas? Vejam dos semestres anteriores. Às vezes, não tem agora 2022-1. Não tem, mas tem 2021-2. Tem 2021-1. Então, olhem um ano para trás. Olhem 2 anos para trás e vejam quais são as disciplinas que costumam ser oferecidas. Em que horários? E também o seguinte: tem outras atividades que geralmente o estudante de mestrado numa universidade tem que participar. Quais são? Então, no próprio regulamento do curso vai ter. Tem disciplinas que são ligadas, por exemplo, a participar em grupos de pesquisa. E aí isso inclui o quê? Organizar eventos,
fazer pesquisas conjuntas, debater textos do assunto do grupo, entre outras atividades tantas. Então, o recado é: consultem os sites dos programas, estudem detalhadamente os sites dos programas. Lá vão ter os nomes de todos os professores, lá vão ter os nomes das linhas de pesquisa, as ementas de cada linha de pesquisa, ou seja, os assuntos mais trabalhados em cada linha de pesquisa do programa. Isso está tudo lá disponível. Então, repito, vão nos sites dos programas, estudem o edital e estudem o site dos programas. Bom, algumas pessoas me perguntaram sobre entrevista. Como são as entrevistas? O que é cobrado nas entrevistas? Então vamos lá. Primeiro passo qual é? Falei que ia ser chato. Estou cumprindo o que eu falei. O que diz o edital? Sim, o que diz o edital sobre as entrevistas? Primeiro passo é estudar o que o edital diz sobre as entrevistas. Quais são os critérios que vão ser avaliados na entrevista? Está lá no edital. Em geral, as entrevistas são baseadas em 3 aspectos. E aqui eu estou falando em geral. Primeiro, que é o projeto que você submete, mas que eu daqui a pouco vou chegar nas perguntas sobre o projeto. Vocês vão ver que nem todo programa pede um pré-projeto. Muitas vezes, quando não tem projeto, não tem uma proposta de pesquisa, é sobre as suas perspectivas de estudo. O que eu quero dizer com isso? Seu tema, seu método de pesquisa, a importância do seu tema, a justificativa do seu método, o porquê você escolheu aquele programa de pós-graduação, se você viu possíveis orientadores, entre outras coisas. O segundo item é sobre a sua trajetória, ou seja, a sua vida anterior. Por que você quer fazer um mestrado? O que da sua vida que você já fez está relacionado a esse objetivo de fazer um mestrado agora, de fazer um mestrado nessa área, de fazer um mestrado nessa universidade? E por último, mas eu repito, isso assim é muito geral, tá? São só aspectos que geralmente aparecem, que são as condições de realização do curso. O que eu quero dizer com isso? Como eu falei antes, para vocês estudarem o site, quais são as disciplinas, horários, etc. Por quê? Porque o interesse da universidade pública qual é? É de que todo mundo que seja aprovado vá até o fim. A gente não quer que ninguém desista do meio, porque é um sofrimento enorme para a pessoa. É um sofrimento enorme para a família da pessoa. É uma perda gigante para a instituição, para os orientadores e orientadoras, para o governo também. Então, assim, quando numa entrevista eu falo das condições de realização do curso, é isso. Como é que você vai flexibilizar a tua vida para poder dar conta dessa dedicação, desses horários? A questão da necessidade de bolsa. Gente, não há como um programa garantir que vai ter bolsa. Por quê? Porque não é o programa que paga a bolsa. A bolsa, ela vem dos governos federal, estadual. Então, assim, essa questão da necessidade de... eu só posso fazer o curso se for com bolsa. Não tem como a gente garantir isso. Bom, aí sobre o projeto, que também foi um assunto que muita gente perguntou. Nem todo programa de pós-graduação, nem todo processo seletivo exige que você envie na sua inscrição um projeto de pesquisa ou um pré-projeto de pesquisa. O que diz o edital ou os editais dos programas que você quer tentar? Então, assim, cada um vai ter requisitos diferentes, mas alguns itens eles são recorrentes. Em geral, falando de maneira muito ampla. Primeira coisa é você ter um problema de pesquisa. Bom, então assim, a primeira coisa é pensar no problema e nos objetivos de pesquisa. Ou seja, qual é o problema que eu tenho, qual é a dúvida que eu tenho, o que eu tenho o que eu quero estudar, o que eu quero perguntar com essa minha pesquisa.
né? Quais são os objetivos dessa pesquisa. Você precisa contextualizar isso, precisa justificar por que esse é um objetivo interessante. Você precisa apresentar quais são os seus referenciais teóricos mínimos. Gente, você não vão fazer um negócio de teoria absurda, porque é um pré-projeto. Mas você tem que situar aquilo com referenciais mínimos, né? Dizer quais são os métodos de pesquisa que você pretende utilizar. E aqui eu vou dar uma dica que sempre facilita muito, que é o seguinte: é vocês começarem a tomar contato desde esse momento, ou seja, quando você ainda está pensando em fazer um mestrado, quando você está se planejando para entrar num processo seletivo, você entrar em 2 sites para buscar dissertações anteriores de mestrado e teses anteriores de doutorado sobre o assunto da sua preferência. Então, 2 sites aqui que eu estou recomendando. O primeiro, BDTD, quer dizer Biblioteca Digital de Tese e Dissertações, do IBICT. Público, gratuito, acesso aberto. Vocês conseguem fazer uma busca igual no Google. Vocês buscam por palavra-chave, por ano, por universidade que for. Ah, então eu quero ver mais de repente sobre, por exemplo, educação de jovens e adultos. Entra lá, joga na busca educação de jovens e adultos, abre 3, 4 dissertações, veja como é uma dissertação pronta. O que é a dissertação? É o trabalho de conclusão do mestrado, assim como a monografia é de muitas pessoas que fazem a graduação. Então vejam o que é uma dissertação, vejam o que é um capítulo de métodos ou de metodologia, o que é um referencial teórico. Isso vai ajudar demais. E além disso, isso também pode ajudar vocês a construírem o seu pré-projeto, ou seja, até onde foram os trabalhos anteriores relacionados ao tema que eu tenho curiosidade, ao tema que eu tenho vontade. Até onde esses trabalhos foram, o que eles fizeram, o que eles falaram, o que eles apresentaram. E isso vai ajudar vocês também a ter mais claro para vocês o que vocês ainda têm de curiosidade, né? Uma pessoa, na verdade, me perguntou como encontrar temas de referência. Aí eu fiquei me perguntando, referência para quem? O importante é você encontrar um tema que faça sentido para você. Bom, sobre os orientadores. Algumas pessoas me perguntaram se precisam conhecer o orientador antes, se precisa fazer o projeto na linha do que o orientador faz. Várias perguntas relacionadas a isso. Bom, então qual é a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês? Mais uma vez enchendo o saco. Leiam o edital. Por que eu estou falando sobre o edital novamente quando eu falo da questão dos orientadores? Porque em alguns programas você precisa indicar sugestões de orientador. Então alguns programas pedem, indique um possível orientador ou 2 possíveis orientadores. Em outros programas, você já precisa ter um aceite de algum orientador. E em outros programas você não precisa de nada disso. Você não precisa nem indicar sugestão, nem ter aceite, nem nada disso. O que eu fiz? Aí eu vou contar de novo a minha experiência de quando eu era estudante. O que eu fiz? Bom, já falei para vocês que eu comecei pelo site da CAPES, vi quais programas existiam, vi quais eram os melhores avaliados na área que eu queria fazer. Entrei, estudei detalhadamente o site de cada um desses programas. E aí eu vi quais eram os professores que lidavam com aquela temática que me interessava. Então lá nos sites dos programas tem o nome de todos os professores e tem o link para os currículos deles, os currículos Lattes geralmente, né? A partir disso, eu tentei para 4 seleções, 4 programas. Eu selecionei 2 orientadores em cada um desses programas. E aí mandei um e-mail para esses possíveis orientadores, um e-mail muito simples, muito curto,
falando basicamente o seguinte: prezado fulano, prezada fulana, sou um possível candidato ao processo de seleção para o mestrado tal, quero pesquisar sobre tal coisa, vi o seu nome na busca no site do programa e li o seu currículo e suas publicações anteriores. Gostaria de saber se o senhor ou a senhora vai oferecer vagas na próxima seleção e se teria disponibilidade de possivelmente vir a me orientar em caso de minha aprovação. Se quiser, eu posso mandar posteriormente o meu projeto. Isso foi o que eu fiz. É claro que, como eu acabei de explicar para vocês, se eu falei isso, é porque eu já tinha um pré-projeto pronto. Então, vocês vejam que esses slides, eles não estão assim numa sequência linear, mas tem alguma coisa que você vai construindo passo a passo, essas etapas. Bom, agora eu quero contar para vocês um pouco da minha experiência enquanto orientador. O que eu recebo de contato hoje enquanto orientador? Eu recebo muitas vezes pessoas que me mandam e-mails perguntando o que eu estou escrevendo para que elas possam escrever, me ajudar no que eu já estou fazendo. Isso é muito delicado. Então, assim, eu vou falar para vocês que existem milhares de abordagens e de entendimentos sobre esse assunto, que tem a ver com essas perguntas que vocês fizeram, sobre se tem que ter contato prévio, se tem que pesquisar o que o orientador pesquisa, se tem que escrever o que o orientador escreve, se tem que estar na linha do que os orientadores pesquisam. Então, assim, gente, sendo muito honesto, muito transparente, não há uma resposta certa. Por quê? Porque cada orientador e cada orientadora se comporta de uma maneira diferente. Tem gente que acha um absurdo receber um e-mail de uma pessoa que não conhece perguntando sobre a seleção, sobre se tem disponibilidade de votação, e tem gente que gosta disso. A mesma coisa vale para o que pesquisar. Tem orientadores que só aceitam gente que vai usar Marx ou que o autor X ou o método Y. Tem outros que, como eu, por exemplo, que não querem que o aluno pesquise o que ele já pesquisa. Então, assim, eu não quero um aluno que vá pesquisar o que eu pesquiso, porque o que eu pesquiso. Eu quero um aluno que vá pesquisar algo que faça os olhos dele brilhar. Mas, claro, precisa ter coerência, precisa estar dentro das linhas do programa, precisa ter uma qualidade o projeto. Então, mas assim, cada orientador e cada orientadora tem uma perspectiva diferente sobre isso. Então, assim, não tem certo e nem errado. Por isso que eu contei para vocês que quando eu me candidatei para 4 programas diferentes, entrei em contato com 2 orientadores possíveis diferentes em cada um desses 4 programas. Porque eu não tinha uma pessoa conhecida em nenhum dos programas. Eu era uma pessoa totalmente desconhecida para todos esses programas e para todos esses orientadores. Eu não conhecia ninguém. Então, essa foi a estratégia que eu usei. Agora, como eu falei, é um assunto muito polêmico, muito controverso. As pessoas têm posturas diferentes com relação a isso, mas uma coisa é quase unânime. Quase todos os processos seletivos, eles vão precisar que o aluno aprovado ele encontre disponibilidade e condição de orientação. Então, assim, não é que você precisa conhecer alguém, não, claro que não. Não é que você tenha que pesquisar X, P, T, O, mas você precisará que o programa entenda que há condições de que você curse o programa e disponibilidade de alguém que possa vir a te orientar. Algumas pessoas perguntaram sobre bolsa e financiamento. Então vamos lá. Primeiro,
repito o que eu falei anteriormente. Mestrado em universidade pública não tem mensalidade. Primeira coisa. Quem que oferece as bolsas? CAPES, CNPq e as FAPES, que são as fundações de apoio à pesquisa, que aí em cada estado tem um nome. Então, por exemplo, aqui no Rio é FAPERJ, em São Paulo é FAPESP, em Minas é FAPEMIG, por aí vai. Cada bolsa tem um valor diferente e tem componentes diferentes. Então, sendo bem direto, por exemplo, a bolsa da CAPES hoje não, já há muitos anos, tem o valor de R$ 1.500. Existem bolsas de outras fundações que têm valores diferentes disso. Então, mas assim, o que eu quero dizer com isso é, geralmente, você só vai concorrer a uma bolsa, claro, depois que você já está aprovado, e em boa parte dos programas isso acontece depois que você está matriculado e tal, mas nenhum programa consegue te garantir antes se vai ter bolsa para você ou não. Nenhum programa consegue garantir isso. Aí aqui eu botei um slide que eu falei para vocês de outras dúvidas, ou seja, já estou quase me encaminhando para o final para abrir as perguntas para vocês, mas aqui eu quis botar um slide assim com dúvidas que eu não consegui concatenar em nenhum desses temas anteriores. Então, por exemplo, a experiência, a idade, eu estou afastado da universidade, já estou há tantos anos fora da universidade, ou já estou velho para fazer mestrado. Gente, olha só, a gente tem que potencializar, a gente tem que valorizar a nossa experiência em função do que a gente quer. Vou dar um exemplo claro, tá? Uma pessoa que está 9 anos, se graduou, 9 anos trabalhando em outra coisa, aí quer fazer o mestrado. Isso é ruim? Não necessariamente. Por quê? Porque a pessoa tem que usar toda aquela experiência que ela teve, todos esses anos, esses 9 anos fora fazendo outras coisas, ela tem que converter isso numa justificativa, numa valorização daquilo que ela quer pesquisar. Até porque muitas vezes é nesse tempo que a pessoa vai ter os incômodos, vai ter as curiosidades que eu falei antes, vai desenvolver os interesses. Outra coisa, me perguntaram se a pessoa pode dar aula em faculdade tendo mestrado. Gente, tem gente que dá aula em faculdade que nem mestrado tem, tá? Só para vocês saberem. Isso aí vai depender do que cada processo seletivo ou cada concurso vai determinar como mínimo. Mas, repito, tem muitos professores e professoras de faculdade que não têm mestrado. Que dirá doutorado? Bom, algumas pessoas me perguntaram se pode fazer mestrado em área diferente da graduação, se o projeto do mestrado precisa seguir a sua monografia de graduação. Pode fazer em área diferente. A questão, pode. A questão é, como é que você vai justificar isso no processo seletivo? Ou seja, por exemplo, eu fiz graduação em administração. O meu doutorado foi em sociologia. São áreas diferentes? São. Inclusive de grandes áreas. A administração está nas sociais aplicadas, sociologia está na social. Então, assim, pode fazer em áreas diferentes? Pode, mas aí é uma questão de você justificar aquilo, ou seja, com os teus objetivos de vida, teus objetivos de pesquisa e principalmente o teu projeto. Percebam, o teu projeto de pesquisa, ou a tua proposta, ou a tua intenção, ela tem que estar na área que você vai concorrer. Então, por exemplo, fez graduação em administração, mas quer concorrer na sociologia, teu projeto tem que estar mais com a cara da sociologia do que com a administração. O projeto ele precisa estar ligado à área que você quer concorrer. Algumas pessoas me perguntaram, estou na graduação ainda, o que eu tenho que fazer ao longo da minha graduação? Eu tenho que fazer iniciação científica? Eu tenho que ser ouvinte em disciplina do mestrado? Eu tenho que participar de grupo de pesquisa? Primeira coisa que eu pergunto é, o que te desperta? Eu botei até isso em negrito, porque isso para mim é a primeira questão. É o que te desperta curiosidade? Faz uma iniciação científica se você pode, ver como é que funciona.
Mas tendo bem claro que as iniciações científicas são diferentes. Por quê? Porque cada professor vai conduzir de um jeito, assim como eu falei dos orientadores. Cada orientador é muito diferente do outro. Cada um conduz os processos de maneira muito diferente. A gente poderia fazer um encontro específico sobre isso. É muito diferente. Mas o que eu penso, falando mais uma vez da minha experiência, é: qualquer experiência é válida. Então, faço iniciação científica, se você puder, faz. Participo do grupo de pesquisa, se você puder, participa. Até porque se você não gostou, não te atendeu, já é uma experiência que você fez. E aí você vai dando essa atenção pro que te desperta. Aí algumas pessoas me perguntaram: eu posso fazer disciplinas de mestrado como ouvinte? Claro, pode. Nem todas as disciplinas aceitam ouvinte. Nem todos os programas de pós-graduação aceitam ouvinte. Mas existem muitos programas que aceitam. Existem muitas disciplinas que aceitam. Então, assim, tentem. Onde é que vocês vão saber isso? Na página dos programas de pós-graduação. Na inscrição em disciplinas que está lá nas páginas. Vejam quais aceitam, quais não aceitam. Aí algumas pessoas me perguntaram: onde é que eu vejo os projetos de pesquisa que estão sendo desenvolvidos? Bom, aí eu tenho que ser sincero com vocês. Nem todos os programas, nas suas páginas, atualizam os projetos que estão sendo desenvolvidos. Mas a melhor fonte disso é você entrar nos currículos Lattes dos professores. Porque geralmente o professor e a professora de pós-graduação, de um mestrado ou um doutorado, eles têm os projetos atualizados no currículo. Então, uma boa fonte para você buscar essa informação, ou seja, dos projetos de pesquisa que estão sendo desenvolvidos, é nos currículos Lattes dos professores. Onde é que você vai saber os professores? No site dos programas. Outra pergunta: quem trabalha tem menos chance de ser aprovado no processo seletivo? Não tem menos chance. A questão não é se a pessoa trabalha ou não trabalha. A questão toda é, voltando lá naqueles nossos primeiros slides, você tem que ver quais são os requisitos do programa. Você tem que ver se você vai ter como cursar aquelas disciplinas naqueles horários, naqueles dias. Então, assim, quem trabalha tem menos chance de ser aprovado? A questão não é essa. A questão é você trabalha. Você consegue organizar a sua vida para dar conta daqueles horários, daquelas disciplinas, daquelas atividades? É você que vai fazer essa avaliação. Porque muitas vezes as pessoas fazem os processos seletivos, e isso aqui é mais uma justificativa para um evento como esse. As pessoas fazem os processos seletivos sem conhecer as coisas. E aí, às vezes até são aprovadas nos processos seletivos sem saber como funciona o curso. E aí depois se desespera. E muita gente se desespera por quê? Porque vê que não dá, não consegue. Trabalha, tem outras atividades e não consegue dar conta. Muita gente desiste por isso. Por quê? Porque não conheceu como era o funcionamento antes. Mesmo que seja aprovado, tem gente que desiste no meio, que não completa. Então eu apelo a vocês, façam esse planejamento, façam esse estudo detalhado do curso que vocês vão se inscrever no processo seletivo. Outras perguntas para terminar. Precisa ter especialização para entrar no mestrado? Não. Até onde eu sei, não. Se tiver algum edital que pede isso, bom, eu não conheço. Tem que ter tido na graduação coeficiente de rendimento acima de 7? Até onde eu sei, não. Mestrado é só capacitação para professores? Não. Eu posso fazer intercâmbio em outras universidades nacionais durante o mestrado? Ou em outras universidades internacionais durante o mestrado? Vê com cada PPG. Cada um vai ter as suas regras, as suas especificações a respeito disso. Bom, parei por aqui. Obrigado pela presença de vocês todos e todas. E agora o microfone vai passar para vocês. Então, assim, botem aqui no chat o nome de quem quer. Levantem a mão. Aí tem o recurso da mãozinha.
o espaço é para gente agora conversar. Então, quem quiser fazer outras perguntas ou perguntas relacionadas a isso, fiquem totalmente à vontade, o microfone está com vocês. Só peço que levante a mão, porque aí eu vou chamando na ordem aqui. Então, assim, primeiro que eu estou vendo aqui é a Luane. Oi, Igor, boa noite, gente. Eu sou a Luane. Eu tenho algumas dúvidas, eu vou tentar organizá-las para não ficar muita coisa. Primeiro é que você falou que o mestrado é uma pós-graduação estrito sensu. É só o mestrado que é chamado de pós-graduação estrito sensu, ou todas que caminham para pesquisa são estrito sensu? Você quer que eu pergunte tudo ou vou deixando você responder? Essa é muito rápida, eu posso responder logo. Estrito sensu é mestrado e doutorado. Especialização é considerada lato sensu. Tá bom. Então é como se fosse a primeira parte da pós-graduação de estrito sensu, e a segunda seria o doutorado. O mestrado, ele poderia ser considerado uma primeira etapa. Sim, poderia. Embora nem todo doutorado exija que a pessoa tenha feito mestrado. Aí já vai depender do curso e do programa. Tem gente que progride do mestrado direto para o doutorado. Tem uma série de possibilidades aí. Mas estrito sensu é mestrado e doutorado. Tá bom. E essa questão do orientador, você acha que foi produtivo falar com eles antes? Tipo, funcionou para você? Eles foram solícitos? E no caso de não conseguir entrar em contato ou eles não responderem, coisas do tipo, como faz depois que você passa na seleção? Aí alguém entra em contato com você e te diz quem é ou como funciona nesse caso? Bom, vou ser muito transparente, muito sincero com você, te contando como é que foi a minha experiência. É o seguinte, vou primeiro contar como foi quando eu concorri ao mestrado e depois a minha experiência enquanto eu recebendo candidatos de mestrado, de doutorado que eu venho a orientar. Então, assim, quando eu fiz a seleção, eu falei que eu me candidatei a quatro programas diferentes, né? Todos esses que eu mandei e-mail me responderam? Não. Vários ignoraram, simplesmente não responderam. Teve gente que respondeu dizendo: se você passar no processo, eu posso vir a te orientar. Teve gente que me respondeu: não tenho vaga disponível, as minhas 2 vagas já estão comprometidas. Teve gente que não respondeu nada, mas que na entrevista, e aí eu acho que também dialoga um pouco com isso que você me perguntou, teve gente que não respondeu e-mail, mas aí na entrevista virou para mim e falou assim: eu sou a professora fulana de tal que estava no e-mail que você enviou. Só que na entrevista ninguém disse para mim: eu vou te orientar, até porque na entrevista em si você não sabe se você vai ser aprovado ou não. Aí isso liga muito à tua segunda pergunta, que é: você fica sabendo quem vai ser teu orientador? Quem não vai? No meu caso, quando eu entrei no mestrado, não saiu o nome de quem ia orientar. Nos 2 programas que eu faço parte hoje, a gente publica o nome do orientador. Agora, eu vou puxar a tua pergunta, Luane, porque ela é muito interessante no seguinte sentido: as pessoas precisam entender também que não é porque você entrou com um orientador que você tem que ir com ele até o final. As trocas de orientação são muito comuns, muito mais comuns do que a gente acha até, e muito mais numerosas, percebe? Não estou dizendo que é uma coisa fácil, não estou dizendo que todo mundo vê isso com bons olhos, mas elas existem e existem em grande número. Agora, quando eu entrei no programa sem saber quem ia me orientar, eu fiquei aquele primeiro mês ali relativamente ansioso. Até que eu virei para a pessoa que eu tinha escrito e-mail e falei assim: vem cá, é você que vai me orientar? Aí a pessoa falou: sou. Eu falei: tá, porque eu tô até aqui um mês sem saber. Então, assim, acontece também isso. Respondi?
Sim, então na verdade ninguém te avisa normalmente. Você tem que ficar correndo atrás mesmo para ver como que funciona esse contato com o orientador. Não, depende do programa. Aí também aí é o lance que eu também falei na apresentação, que você tem que estudar. Cada programa tem as suas práticas. Então você tem que entrar nos sites dos programas e ver como eles fazem isso. Nos 2 programas que eu atuo enquanto orientador hoje, a gente, no resultado da seleção, a gente divulga o nome do candidato e o nome do orientador ou da orientadora. Então é isso que eu estou te falando. Depende muito. Cada programa tem uma prática, tem uma tradição. Você tem que entrar no site do programa, ver os resultados das seleções dos anos anteriores, que aí você vai ter essa resposta. Entendi. Agora eu entendi. Bom, então vou passar a palavra para Indira. Posso fazer só uma última perguntinha? Faz. Você falou que meio que a parte mais importante é o projeto que você vai preparar. Vale a pena você fazer mais de um projeto? Por exemplo, se você tem vontade de pesquisar diversas coisas e não sabe exatamente a área, fazer um projeto que se adeque mais ou menos como a gente faz com o currículo? Fazer adaptar para a empresa para a qual você está mandando, digamos assim? Ô Luane, olha só. Fazer um projeto não é fazer um currículo. Por quê? Porque fazer um currículo, você vai botar ali um resumo de coisas que você já fez, tira uma, bota outra, foca mais nisso, foca mais naquilo e tal. O projeto não é isso. A não ser que você adeque aquele projeto base para diferentes seleções. Vamos dizer um exemplo concreto para as pessoas que estão acompanhando essa nossa conversa. Você vai fazer para um programa que tem uma linha de marketing e o outro que tem uma linha mais específica, comportamento do consumidor. Aí você vai fazer adequações pequenas. Isso é mais possível. Agora, você escrever um projeto de administração e um projeto de educação, cara, assim, para ficar um projeto suficientemente bom, suficientemente de qualidade, não é fácil. Vai te demandar muito trabalho, vai te demandar muito estudo. Esse planejamento vai ser muito dobrado. É possível? É possível. Bom, vou te pedir que se você tiver mais perguntas, aí depois você, quando a gente zerar a fila, você entra de novo e pergunta mais. Não, tudo bem. Era só isso mesmo. Obrigada. Valeu. Vou passar para a Indira, então. Boa noite, Igor. Boa noite a todos. A minha pergunta era mais ou menos parecida com essa da Luane. Porque o que acontece? Eu já tentei mestrado 2 vezes, no ano de 2019 e no ano passado, retrasado, não lembro. Um para a UERJ, eu me senti muito imatura mesmo na época, despreparada. E ano passado tentei para a UF, até para um professor que tinha sido meu professor na graduação. E qual foi a minha postura? Eu fiquei muito nessa sensação de que eu tinha que dialogar com o que o professor já falava. Então, o da UERJ era em educação, né? Eu sou da educação, era a linha de cotidiano. Então, a minha curiosidade, o que eu tinha vontade de pesquisar, eu tentei referenciar com autores que a professora, que eu gostaria de ser orientada, falava. Mas isso me dava aquela sensação de que meu projeto era insuficiente. E aí, nesse da UF que eu tentei, era para EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, e eu fiz a mesma coisa, usei até o próprio professor, porque ele é uma referência para mim, na EJA, mas eu norteei meu projeto como um ponto de pesquisa, que é do município, da Secretaria de Educação que eu trabalho, uma problemática que nós temos lá em torno da EJA, e uma coisa que eu gostaria de uma resposta, de uma solução até para o município. Eu me senti um pouco melhor nesse meu segundo projeto, né? Vou dizer assim, mas ainda não aconteceu, nenhum dos dois. E eu fico muito nessa ansiedade de achar que o projeto não é bacana, que não está à altura ainda. Então eu queria, sim, ouvir um pouquinho mais sobre essa coisa do projeto, se a gente tem mesmo que andar ali na sombra do que o professor já faz, ou se eu posso ter essa liberdade de dialogar com outras pessoas. E parabéns pelo seu trabalho aí, foi de muita valia. Obrigada. Ô Indira, eu que agradeço. Assim, você foi justo no ponto mais polêmico e delicado, né?
Obrigado, então, né? Vamos lá. O que eu posso falar sobre isso? Então, vamos lá. As pessoas são muito diferentes. Lá nos primeiros slides, se eu não me engano, foi até no primeiro, né? Eu falei assim, perguntei para vocês, por que você quer fazer mestrado? Qual é o teu propósito? Isso parece uma coisa boba, mas não é, Indira. Tem gente que quer fazer o mestrado para ter o título, por exemplo, para ganhar mais. E isso é perfeitamente justificável. Digamos assim, isso não é um demérito, não tem esse juízo de valor, percebe? Eu não estou aqui fazendo esse juízo de valor. Por que eu estou falando isso? As pessoas que querem entrar no mestrado, digamos assim, a qualquer custo, elas vão fazer o que parecer mais... que vai dar mais chance para ela. Então tem pessoas que vão fazer o projeto super ali na linha, que segue as referências, o que o professor faz, o que... Eu contei para vocês um exemplo que, na verdade, não aconteceu uma vez só, não. É um exemplo que aconteceu várias vezes comigo. Não estou falando de ninguém, estou falando comigo. Eu recebi e-mail de candidatos, mas não sabendo se eu poderia orientar e tal. Não, mas perguntando claramente. Igor, eu vi o seu currículo, eu quero saber o que você está pesquisando hoje para que eu faça um projeto dentro da sua pesquisa. Então, assim, não tem certo nem errado, não tem o caminho mais certeiro, Indira. Por quê? Porque cada orientador vai ter uma postura diferente e uma atitude diferente com relação a isso. Percebe? Vai ter gente que quer um aluno que faça algo mais... que quer projetos que sejam muito parecidos com o que ele faz, falando de uma maneira delicada. E tem outros como eu, mas aí é que eu tô te falando, não tem um melhor, nem um pior, nem um certo, nem um errado, são estilos diferentes de trabalhar. Vai ter um como eu, que eu respondi para essas pessoas que me mandaram esses e-mails? Meu e-mail respondendo foi: fulano, fulana, qual é o seu interesse? O que você tem interesse de pesquisar? Agora, para responder a tua pergunta enquanto aluno, enquanto estudante, enquanto você que quer fazer a seleção, é muito importante você pensar o que você quer. Essas dicas que eu dei, elas são para uma pessoa, por exemplo, que tem um perfil parecido com o meu, claro, né? Por isso eu estou dando essas dicas. Em que sentido? Eu sou um cara que eu tinha a minha ideia, que eu tinha o meu problema de pesquisa, como você falou desse último aí, seu. Eu tinha o meu problema de pesquisa, que era o que eu queria pesquisar. Eu não ia mudar aquilo para fazer o que fulano, ciclano ou beltrano queriam. Porque para mim o mais importante não era ser orientado por um bambambam, nem por uma bambambam. Ou não era estar no programa X ou no programa Y. O mais importante para mim era encontrar alguém que topasse sonhar o meu sonho. Que topasse viajar na minha viagem, percebe? Só que isso tem alguns prós e alguns contras. Qual era o ponto positivo disso? Muita gente entra no mestrado, depois não termina. E um desses motivos, às vezes, é porque está fazendo uma parada que não tem nada a ver com a pessoa. Fica infeliz, trava, não consegue escrever, não consegue estudar, não sabe o que quer. Por quê? Porque queria entrar no curso. Mas aí entrou com uma parada que não tinha nada a ver com o que ela queria, percebe? Eu preferi entrar com o que eu queria. Só que aí, qual é o lance que eu fiz e que aí talvez possa ser para uma terceira tentativa tua, né? Primeiro você tem que avaliar se o teu projeto realmente estava bom. Bom no sentido,
uma problemática bem construída, perguntas interessantes. Lembra que um projeto não é para você responder, não é para você desfilar conhecimento, é para você fazer uma boa pergunta. Não é o que você sabe, é o que você quer saber. E aí, nesse caso, se você realmente pensar nessa linha do que eu estou falando, você tem que tentar vários. Você não pode tentar um programa com um professor. Você tem que tentar vários. Você tem que tentar UF, UERJ, Rural, FRJ e mais onde tiver. Percebe? E aí buscar gente que tope sonhar o teu sonho, viajar na tua viagem. E aí por isso é que é difícil tentar um programa só, porque aí as tuas chances estão muito reduzidas. Entende? Não sei se eu respondi, mas eu tentei ser o mais transparente e o mais coração aberto contigo. Respondi? Perfeito, Igor. Isso era uma dúvida, assim, que eu fiz uma pergunta, né? Eu trouxe o problema e depois apresentei com alguns dados estatísticos, numéricos, o que somava para essa problemática, e eu não finalizei, eu deixei aquilo ali no ar mesmo, que no segundo eu entendi isso, que eu não podia concluir, já que era uma coisa que eu precisava aprofundar, né? Que eu precisava pesquisar. E aproveitando, uma outra dúvida que também possa ser comum a todos, eu apresento um projeto, eu faço minha inscrição com um projeto. Existe a possibilidade de outros professores também apreciarem esse projeto e, de repente, puxar a pessoa para a linha dele, alguma coisa desse tipo? Cara, essa tua pergunta é muito importante. Com certeza é a dúvida de muitas pessoas. Olha, eu vou te ser muito transparente de novo, e aí eu vou partir da experiência que eu tenho hoje nesses dois programas, né? No programa de pós-graduação em educação da UF, esse que você tentou aí, né? E no programa do HCTE, da UFRJ. Por que eu vou falar dessa minha experiência dupla? Porque, por exemplo, o programa de pós-graduação em educação da UF, você faz a inscrição por linha de pesquisa. Então, o programa tem 7, agora acho que são 8 linhas. Você só se candidata àquelas vagas daquela linha específica que você se inscreveu. Mas você não precisa indicar um orientador. Então, teoricamente, qualquer professor daquela linha pode ler o seu projeto, se interessar naquele projeto, está bem escrito, todos os projetos são avaliados, são lidos todos por mais de uma pessoa da linha, tem nota, tem vários critérios que estão todos no edital. E aí você só concorre às vagas daquela linha. Mas, teoricamente, qualquer professor pode orientar aquele projeto se tiver capacidade para tanto, né? Porque também, às vezes não há gente capacitada para orientar aquilo que você quer fazer, ou você ou qualquer outro candidato. Tem isso também, né? Às vezes é um projeto bom, mas que não tem ninguém capaz de orientar aquilo. Então, gente, tem isso também que é importante ter em mente. No programa HCTE da UFRJ, já é diferente. As vagas, elas não são por linha. Então, já é uma outra dinâmica. Teoricamente, o estudante ele concorre àquelas vagas. Agora, por que eu tô salientando isso também? Porque não tem... cada programa tem autonomia para desenhar a sua seleção. Por isso que eu falei da importância de olhar os sites, olhar as seleções anteriores. Porque todo programa tem autonomia para desenhar a seleção e, inclusive, isso pode mudar de ano para ano, percebe? Embora nem sempre tenha esse costume de todo ano fazer diferente e tal. Mas, respondendo a tua pergunta de maneira bem direta, depende do programa, percebe? Tem uns que você, inclusive como eu citei nos slides, não sei se você viu, mas tem programas que você já tem que ter o aceite do orientador antes, previamente. Então aí é que você só concorre às vagas daquele orientador ou daquela orientadora. Então é muito diferente. Aí eu repito aquilo que eu falei antes. Tentem sempre mais de um programa. Maximizem as chances de vocês. Sempre. Bom, eu só tô vendo aqui a Luane com a mão levantada. Não sei se ninguém mais quer perguntar nada ou se só a Luane quer perguntar de novo. Digam alguma coisa aí.
tinha uma dúvida colocada no chat, Opa, vou lá no que chat. era se é um ponto fraco não ter feito iniciação científica ou ter escrito artigos. É uma pergunta do Rafael. Opa, vamos lá pro chat então, porque eu tinha passado batido. Eu até falei que ia botar o endereço do canal do YouTube, que é onde vai ficar essa gravação. Vamos lá. Vamos lá. A Luane já até botou aqui o site da Sucupira. Obrigado, Luane. É um ponto fraco... Rafael, vamos lá. É um ponto fraco não ter feito iniciação científica ou ter escrito artigos? Rafael, aí mais uma vez eu vou ter que ficar em cima do muro e te dizer que depende. Porque assim, cada edital... Onde é que você vai saber isso? No edital. Por quê? Porque tem editais em que isso aparece como critério. E tem editais que isso não aparece como critério. Então você só vai saber se isso é um ponto fraco ou não vendo o edital daquele programa, ou, na minha sugestão, daqueles programas, plural, que você tentar, percebe? Agora, se pode ajudar o fato de você fazer iniciação científica, pode, mas aí também pensa o seguinte, vamos pensar aqui num outro caso. Você fez iniciação científica e não gostou. O ponto fraco vai ser ter feito ou não ter feito? Você escreveu artigos numa outra área que não tem nada a ver com aquilo que você quer tentar. Isso é um ponto fraco ou é um ponto forte? Então, veja que é muito mais complexo isso, percebe? Do que ser um ponto fraco ou não, ter feito ou não ter feito. Você tem que avaliar o seguinte: o que te fortalece, aí eu repito alguma coisa que eu escrevi nos slides, você tem que avaliar o seguinte: o que te fortalece no teu objetivo? O que te fortalece, que faz a tua argumentação ficar mais forte no sentido, por que eu tenho que fazer esse mestrado agora, nesse programa, sobre esse tema? Como é que isso se liga à minha vida, à minha trajetória, ou se não se liga à sua trajetória, ao que você quer para o seu futuro, ao que você tem como propósito, percebe? Então você tem que buscar essa argumentação, essa articulação toda. Isso é uma coisa que você que vai construir. Que eu tô vendo aqui de mãozinha levantada só a Luane. Luane, você quer perguntar mais alguma coisa? Tem mais alguma dúvida? Eu tenho mais algumas, na verdade. Primeiro eu queria saber se existe alguma plataforma do tipo da Sucupira, só que internacional. Que eu conheça, única, não. Mas existem, por exemplo, órgãos de acreditação. Qual é a minha sugestão se você quer fazer isso em outros países? É você procurar o órgão de acreditação daquele país. Então, por exemplo, em Portugal, você tem a FCT, que é a Fundação para Ciência e Tecnologia. É o órgão que avalia, é o órgão que dá as bolsas, que avalia os projetos. Então pode ser uma porta de entrada e por aí vai. Eu não conheço um site único global assim que você consiga, a não ser que seja assim ranking, percebe? Site de ranking. Mas aí a gente vai entrar numa seara muito complexa, que é o que é avaliado como critério nesses rankings, que aí acho que perde o propósito. No meu caso, assim, minha sugestão é você buscar o órgão de acreditação e de avaliação da pós-graduação naquele determinado país. Tá, ok, obrigada. E a outra pergunta é sobre as bolsas. Geralmente, principalmente na CAPES, que é quem, pelo menos que eu saiba, que costuma dar mais bolsas no geral, você pode trabalhar e receber a bolsa ou não? E como a gente faz para pesquisar sobre a possibilidade de bolsas? É realmente nesses sites da CAPES e de outras instituições? Então vamos lá. A CAPES, ela não dá bolsa diretamente para o aluno. Quem distribui a CAPES, ela dá
Pelo menos até hoje, pode ser que mude, tá? Mas até hoje ela dá cotas de bolsas para os programas. E os programas é que fazem a distribuição. Cada programa distribui bolsa de uma maneira diferente. Mas geralmente nos sites, o que você encontra? Um link, ou um sublink, ou uma seção chamada comissão de bolsas, ou edital de bolsas, ou seleção de bolsas. Geralmente os sites têm isso. E aí você pode entrar ali e ver os critérios de ranqueamento, etc, etc, etc. Por quê? Porque isso aí não tem mais uma vez, né? Não tem uma coisa que valha para todos. Então tem programas que distribuem, por exemplo, de acordo com a classificação da pessoa no processo seletivo. Então o que ficou em primeiro vai ter a primeira bolsa, o segundo vai ter a segunda, acabou. Aí tem que esperar. Tem outros programas que não, que fazem um edital de bolsa a partir de critérios, por exemplo, socioeconômicos. Então vai começar ganhando bolsa quem não tem outro vínculo, quem tem a renda familiar per capita menor, e por aí vai. Então isso não é, cada programa tem a sua dinâmica. Então como é que você descobre isso? Entrando no site de cada programa e vendo nos anos anteriores como foi feita essa distribuição, vendo sobre comissão de bolsas, seleção de bolsas. Agora, é importante saber o seguinte: jamais nenhum programa vai poder garantir bolsa a ninguém. Por quê? Porque de um ano para o outro a CAPES corta a bolsa. De um ano para o outro a CAPES pode chegar e dizer: olha, tínhamos 10 bolsas, agora vamos ter 7, 5. Aconteceu nesse governo. Então, cuidado com isso, não há garantias, percebe? E sobre a tua pergunta de se você pode trabalhar ou não, busca, eu não sei de cabeça o número, mas busca no Google que você vai encontrar uma resolução da CAPES sobre isso, que permite, em alguns casos, que a pessoa trabalhe, mas desde que seja com uma carga horária limitada e que aquilo tenha a ver com o curso dela. Então, vou dar um exemplo. Faz mestrado em educação e você vai trabalhar como professora, mas dentro de uma carga horária limitada e num trabalho afim com o curso. Percebe? Vou passar para Catherine, Luane. Depois aí, se você tiver mais, guarda aí que daqui a pouco eu volto para você, tá bom? Boa noite, professor. Obrigada. Eu queria primeiro agradecer por esse curso, está muito rico, é muito difícil professores que se expõem até fazem divulgação científica no YouTube, às vezes é muito distante, a universidade é muito distante, e esse curso está maravilhoso, essa aula, né? E a minha dúvida é, eu moro numa cidade pequena do interior, e é muito difícil para mim se deslocar para grandes centros. Eu consigo fazer o mestrado em EAD? Sendo bem sincero com você, acho muito difícil. Em universidades públicas, não. O que você vai ter é que alguns programas fazem algumas experiências, digamos assim, híbridas. Por exemplo, eu não sei qual é a tua área, mas você tem na área da formação de professores. Então você tem, por exemplo, os programas de pós-graduação chamado Prof. Então, por exemplo, Prof. Mate de matemática, Prof. Ish de história e por aí vai. Geralmente eles têm horários mais flexíveis. Você tem mestrados profissionais que às vezes você tem horários mais flexíveis e tal. Agora, em EAD, não. Hoje, o que você tem depois da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia, é que muitos programas estavam com aulas remotas, até mesmo defesas remotas de mestrado, de doutorado e aulas mesmo remotas. Então, assim, não é EAD, mas eram aulas remotas. Só que aí você me pergunta assim, isso vai continuar? Não sei. Porque aí a gente com essa coisa da pandemia, alguns professores vão ter disciplinas remotas, outros não, percebe? Mas aí, integralmente EAD, não.
Obrigada. O jeito é correr atrás, né? Se mudar. Com certeza. E assim, não desistir, é buscar fazer alguma estratégia para tentar dar conta daquilo. Não é fácil, mas você tentar ver cursos como esses que eu falei, ou outros que tenham horários mais flexíveis, que tenham menos encontros por semana. Às vezes o que as pessoas fazem é concentrar, por exemplo, em 2 dias da semana as disciplinas e tal. E aí eu mesmo já orientei muita gente assim e tal. E aí a pessoa vai para aquela cidade para ter aqueles 2 dias de aula, por exemplo, concentrados, e depois volta para sua cidade. Isso são estratégias que algumas pessoas constroem para tentar dar conta disso. Percebe, Catherine? Eu sou estudante de pedagogia. Fui eu que fiz a pergunta da iniciação científica, que eu estou estudando para apresentar um projeto, ver se eu consigo entrar. Eu tenho muito interesse mesmo de entrar na área de pesquisa, então vou sim correr atrás. Muito obrigada. Valeu, eu que agradeço. Tem uma pergunta aqui no chat da Márcia Barbes. Oi, Márcia! Pô, não falou aí, tá? Botou aqui no chat só. Também seria interessante apresentar diferentes projetos de pesquisa de acordo com o PPG. Então, Márcia, essa foi a pergunta mais ou menos da Indira que eu respondi. A questão é, você vai ter fôlego para fazer diferentes projetos de pesquisa? Quão diferentes, né? Agora, se você vai só adaptar aquele projeto em algumas pequenas coisas para um PPG ou outro, o que eu estou chamando de pequenas coisas? Você quer estudar determinado tema e aí num programa aquilo está na linha A e no outro programa está na linha B e no outro está na linha C. Aí é mais fácil, porque você vai só adaptar de uma linha para outra, fazer pequenos ajustes. Agora, fazer diferentes projetos de pesquisa para diferentes cara, aí eu não sei, aí eu acho que assim, você pode, né? Mas assim, vai ter que ter um trabalho hercúleo para fazer um projeto bom, de vários projetos bons, né, e articulados e tal. Depende da disponibilidade de cada um, né? Não sei se respondi. Ô Luane, voltou para você. Você tem mais alguma... Márcia, você quer complementar? Eu vi que você levantou aqui a mão. Isso. Boa noite, professor. Então, essa minha dúvida é pelo seguinte, assim, até uma proposta, porque quando eu estava fazendo a pedagogia, né, eu participei de um projeto de pesquisa, de iniciação científica, sobre a educação infantil, vivências das crianças nos espaços educativos. Mas, assim, também, até pela minha experiência de educação à distância, um outro tema seria a educação à distância, que é algo que eu amo falar também. Então, assim, eu fiquei nessa dúvida, porque seriam 2 temas que realmente me despertam muito interesse. Então, se dependendo do programa, seria interessante apresentar um ou outro. Aí eu acho que sugeriria. O que eu te sugiro é o seguinte: primeira coisa, esquece o verbo falar sobre. Mestrado não é para falar sobre nada. Essa é a primeira coisa, Márcia. Esquece o verbo falar sobre. Isso não existe em mestrado. Mestrado é baseado em dúvida, é baseado em pergunta, é baseado em curiosidade. Então um mestrado não é para você falar sobre nada. O mestrado é para você perguntar sobre, é para você aprender sobre, é para você questionar a respeito de, percebe? Parece um jogo de palavras, mas não é. Isso é muita coisa. Quando você pega um projeto que a pessoa quer falar sobre algo, você lê aquilo ali e fala, tá, e qual é a pesquisa que a pessoa vai fazer? Não tem pesquisa, porque o que você quer falar sobre já está respondido. O que você tem que ter num projeto é o que você quer perguntar, é o que você não sabe e quer saber, é o que você sabe pouco e quer saber mais. Isso é uma diferença enorme. Sobre o que você falou de projetos diferentes e tal, eu acho que a melhor pessoa para responder isso vai ser
por você, vai ser você mesma. Como é que você vai poder responder isso? Vendo as linhas dos programas. Então, por exemplo, você falou de um eu quero também pesquisar sobre EAD, por exemplo. Mas tem programas que você vai ter que fazer esse dever de casa. Entrar lá, como eu falei na apresentação, vai entrar, vai pesquisar o nome dos professores, vai ver o currículo de cada um deles. E aí você vai ver que não tem ninguém que possa orientar sobre o seu primeiro assunto. Mas tem sobre EAD. Então, nesse programa, vale a pena você botar o projeto de EAD. Num outro, pode ser o contrário. Não ter sobre EAD, mas ter sobre o seu primeiro interesse. Aí, nesse caso, para ampliar as tuas chances e você poder tentar em mais seleções, se forem 2 assuntos que você gosta, te interessa, etc e tal, tudo bem. Tentei ser o mais transparente possível. Respondi? Sim, respondido. Obrigada. Ô Luane, mais alguma coisa que você quer perguntar? Você é a última pessoa que está com a mão levantada aí. Então, eu queria saber se existe uma licença do município ou do estado para cursar o mestrado, uma licença de redução de carga horária ou coisas desse tipo. Não faço a mínima ideia, Luane. Aí você vai ter que ver junto com o município. Não faço a mínima ideia. Cada município vai ter regulamentações diferentes. Aí eu te pergunto, você está vinculada a algum município? No caso, essa pergunta é mais para minha mãe. Ela está vinculada ao município do Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro tem uma legislação específica sobre isso. Mas aí entram outras questões que vai precisar avaliar, e aí por isso eu estou falando que não sou eu que tenho como responder isso, mas tem que correr atrás da legislação pertinente. Por quê? Porque tem, muitas vezes, o que está na letra da lei, Luane, e o que acontece na prática. Uhum. Percebe? Mas assim, o primeiro passo é investigar o que está na letra da lei. Ou seja, eu tenho direito pela lei a conseguir isso? Como é que eu faço? Aí você tem que ir de acordo com aquele município e ver o que aquele município tem de amparo para isso, percebe? Entendi. Tá ótimo. A Sara levantou a mão também. Oi, boa noite. Teve um momento que você falou que existia mestrado profissional e acadêmico. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu não sei, assim. Então vamos lá, Sara. É o seguinte: os 2 tipos de mestrado dão o mesmo diploma. Diploma de mestre ou diploma de mestra. Então o título é o mesmo. A diferença é a organização dos programas. O que eu sugiro para você? Eu vou te dar uma resposta super ampla, generalista, mas eu sugiro que você busque um site de um mestrado profissional e que você busque um site de um mestrado acadêmico e compare como é a grade de disciplinas. Por exemplo, vou te dar um exemplo só para não te deixar totalmente sem resposta. Um mestrado acadêmico, ele tem como produto final, geralmente, uma dissertação que você defende ao final de 2 anos ou de 30 meses. Um mestrado profissional, geralmente, eu estou falando sempre geralmente, porque eu já falei, vocês têm que ir na especificidade do programa de cada um e ver essas diferenças. Mas um mestrado profissional, geralmente, ele não tem uma dissertação como trabalho final. Ele tem como trabalho final um projeto aplicado. Então, assim, por ele ser um mestrado com esse foco profissional, por exemplo, se você está num programa profissional relacionado à educação, por exemplo, você vai fazer um projeto ligado à Secretaria de Educação, ou a uma turma, ou a uma série, ou uma coordenadoria de educação. Se você está num mestrado profissional em administração, você vai fazer um projeto dentro de uma empresa ligada a um produto, a um processo. Entende? Isso é uma diferença muito significativa. Outra diferença é que os mestrados profissionais, eles tendem, é uma tendência, a ter mais aulas à noite, ou sexta e sábado. Isso também é uma tendência dos mestrados profissionais que nem sempre acontece nos acadêmicos.
mas eu sugiro fortemente que você entre no site de um mestrado profissional e de um mestrado acadêmico da mesma área, para que você possa ver, visualizar concretamente isso que eu estou te falando e outras diferenças. Juliana. Oi, pessoal, boa noite. Eu gostaria imensamente de agradecer o Igor por essa oportunidade. Quem dera eu tivesse tido essa oportunidade de ter esse evento antes de eu tentar o mestrado. Eu vou me identificar um pouquinho para vocês, que eu vi que a Luane comentou que a mãe dela é servidora do município, acho que ela é professora do município do Rio. E eu, Luane, também sou professora do município do Rio, estudante trabalhadora. Eu também já ingressei no mestrado e eu gostaria rapidamente de compartilhar um pouquinho a minha experiência com vocês, sem tomar tempo. Eu comecei na minha graduação na UF, sendo que quando eu concluí a graduação, meu objetivo principal foi entrar no concurso público, porque até então eu não trabalhava. E aí eu foquei nisso, no concurso público, e por conta disso eu fiquei 10 anos afastada da universidade. E eu retomei depois de 10 anos, eu comecei a participar de alguns eventos, de alguns cursos de extensão, que foi muito importante para o meu currículo Lattes, porque das etapas do processo seletivo é o avaliador analisar o seu currículo Lattes. Então, assim, um conselho, né, que eu dou para vocês que querem tentar um mestrado é também procurar participar de eventos acadêmicos, é muito importante. Apresentar também eventos acadêmicos, isso dá uma experiência incrível para vocês. Ainda mais agora com essa questão da pandemia, tem muitos eventos acontecendo de forma remota. E até então, na minha época, era presencial, às vezes eu tinha dificuldade para participar por conta do trabalho. Mas, enfim, eu fui interagindo com esses eventos, conhecendo mais a fundo. Eu também, assim, no primeiro ano que eu tentei, eu ainda não tinha experiência, eu não sabia como eu elaboraria um projeto de pesquisa. A minha primeira tentativa eu não passei, eu cometi alguns equívocos, mas eu fui pegando experiências, fui investigando, fui fazendo muitas leituras, até que na segunda tentativa eu consegui passar para a UF. E assim, Luane, para responder a sua pergunta, que você queria saber se especificamente o município do Rio dá licença. Eu não consegui licença, nem no mestrado, nem no doutorado. Sendo que o mestrado, para o meu programa, né, que eu tentei, que foi a UF, eu conseguia meio que uma flexibilidade no horário, porque tinha tanto a oferta daquela disciplina de manhã, que eu não poderia porque eu estava dando aula, ou então à tarde, que aí eu conseguia com mais facilidade. Mas para o estado, especificamente para a FAETEC, que é onde eu também tenho matrícula, lá a gente tem direito a tentar um plano de redistribuição de carga horária, que a gente entra no protocolo, com processo, tem que passar pelo aval da direção da nossa escola e de outros órgãos. Mas é possível sim. Mas no município do Rio, a gente não tem, a não ser que você tire licença sem vencimento ou que você conte com a parceria da direção da tua escola, para ter uma flexibilidade, para você se ausentar naqueles dias, naqueles horários, para você cursar a disciplina do mestrado ou do doutorado. Mas, o pessoal, a dica que eu quero dar é não desistam. Eu sei que a gente vai ter que enfrentar desafios. Eu pensava que era algo inalcançável. Por exemplo, a prova de língua estrangeira, eu pensava que era algo muito difícil, que eu tinha que saber muito inglês, eu não tenho a mínima noção de inglês, mas realmente é isso que o Igor falou, você vai ter que traduzir um texto, seja em inglês ou espanhol, você escolhe, no dia você vai poder usar o dicionário, isso especificamente para a prova da UF, tá, galera? E aí você responde essas perguntas em português, não é difícil, e aí você vai passar também pela etapa da entrevista, vá seguro, faça um roteirinho antes da sua entrevista, das principais dúvidas que podem surgir por parte de quem vai entrevistar você. E é isso, galera. O que eu quero deixar para vocês é essa mensagem. Não desistam. É possível. Eu consegui vencer essa etapa do mestrado, concluí meu mestrado em 2020 e agora estou cursando o segundo período do doutorado. Tá bom, pessoal? Boa sorte, Igor, que venha mais eventos como esse, que realmente está incrível. Muito obrigada, tá? Nós que agradecemos. Então, só agradecer mais uma vez a vocês, agradecer também a todos que não estiveram aqui presentes, mas que enviaram
as suas perguntas que me motivaram a fazer essa apresentação. Dizer que não hoje, mas em breve, muito em breve, vai estar disponível essa gravação lá no canal do YouTube. Então é isso, qualquer coisa, vocês têm os nossos contatos, podem entrar em contato, fiquem à vontade. Obrigado, espero que tenha sido útil, e qualquer coisa a gente se fala, qualquer coisa entre em contato. Obrigado, beijos, abraços, se cuidem, muita saúde.